Pessoal, agora é a resolução da lista de exercícios. Número 1. Um espelho côncavo tem raio de curvatura igual a 80 centímetros. Quer-se utilizá-lo para projetar sobre um muro a imagem de um pequeno objeto, de modo que essa imagem seja 20 vezes maior do que o objeto. A que distância se deverá colocar o espelho em relação ao muro? Bom, tem alguns dados aqui que são importantes. Primeiro, espelho côncavo, que ele te dá várias alternativas de formação de imagem, tem que tomar muito cuidado com a interpretação sobre ele. O raio de curvatura de 80 centímetros, isso é importante. Com isso aqui eu posso calcular a distância focal e também, olha só, eu posso saber que a imagem dele tem que ser real, porque ela está sendo projetada sobre um muro, e 20 vezes maior. Vamos lembrar, toda imagem real é invertida. Então, esse espelho aqui, ele vai te dar uma imagem maior. Mas como ela é projetada, ela é real e, portanto, ela é invertida. Olha a solução. Ó. Uma imagem real, pois a projeção da imagem, ela será invertida, como eu falei. A ampliação é muito interessante, porque ela é menos P' sobre P. E se você olhar o enunciado, você vai entender o seguinte. A imagem é 20 vezes maior do que o objeto. Então, a ampliação vale 20. Porém, de onde vem esse sinal negativo aqui? Esse sinal negativo vem da ideia que é o seguinte. A imagem é invertida. Ela é invertida porque ela é real e toda imagem real é invertida. Portanto, a ampliação, quando ela tem um sinal negativo, significa o objeto tem uma orientação, por exemplo, para cima e a imagem dele para baixo. A ampliação de menos 20 significa, na prática, o seguinte. A imagem é 20 vezes maior do que o objeto, porém ela é virada para baixo. Então você tem menos 20 igual a menos P' sobre P. Resolvendo isso, você encontra o seguinte. A posição da imagem, P' é igual a 20 vezes a posição do objeto. Ou seja, se você usar isso aqui e substituir na equação de Gauss, você já tem uma parte da resposta. Porém, você ainda tem que lembrar o seguinte. Nós temos que o raio de curvatura desse espelho é 80 centímetros. E com isso, eu posso calcular a distância focal desse espelho, que são 40 centímetros. Lembre-se que espelho côncavo tem o foco real. Portanto, olha só, é mais 40. A distância focal é um valor positivo. Substituindo na equação de Gauss, você tem isso tudo aqui. 1 sobre 40 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Porém, entenda bem, o P' eu já determinei através da ampliação que vale 20P. Então eu tenho 1 sobre 40 igual a 1 sobre P mais 1 sobre 20P. Desse modo, eu já garanto uma equação com uma variável apenas. Portanto, dá para resolver e achar que P, que é a posição do objeto, é 42 centímetros. Então, olha só. O exercício ele não pede a posição do objeto, ele pede a posição da imagem. Portanto, eu tenho que pegar esse valor de 42 centímetros e voltar na primeira equação que eu defini, que P' igual a 20P. Lembre-se que essa primeira equação vem da ideia de ampliação. Então, 20 vezes 42 dá 840 centímetros ou 8,4 metros. Portanto, entendam bem, olha só. O objeto está a 42 centímetros do espelho, que vai projetar a sua imagem no muro a 840 centímetros do espelho. Resposta do exercício. Número 2. Um espelho retrovisor de uma motocicleta fornece uma imagem direita e 5 vezes menor de um objeto que se encontra a 1 metro dele. Determine, letra A natureza do espelho. Letra B, a distância focal. Interpretar a natureza do espelho é interessante e requer um pouco de conhecimento conceitual. A imagem direita, portanto, ela é virtual. 5 vezes menor, esse espelho é convexo. É o único espelho que fornece uma imagem virtual, direita e menor. Bom, claro que se você tiver aí
uma lembrança das outras aulas, eu falei várias vezes que espelho retrovisor geralmente é espelho convexo. Bom, a letra A já está determinada. A natureza do espelho é um espelho convexo, por quê? Porque ele fornece imagem direita e menor. Direita virtual, né? E menor, dando então a natureza do espelho. A distância focal. Para calcular a distância focal, provavelmente eu vou usar aqui equação da ampliação, equação de Gauss, etc. Vamos ver? Então, resposta da letra A, trata-se de um espelho convexo, pois a imagem direita é menor, como eu já tinha previsto. Olha só, a imagem é direita, então a ampliação é positiva. Por quê? Imagem direita significa objeto e imagem com a mesma orientação, os dois para cima. Então essa ampliação é positiva. Porque a ampliação, pessoal, na verdade, ela é uma definição. É a divisão do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto com sinais. Então essa divisão, para dar um número positivo, os dois têm que ter o mesmo sinal. Então os dois têm a mesma orientação. Objeto para cima, imagem para cima. Agora, cuidado, a ampliação aqui não é 5 vezes maior, é 5 vezes menor. Então a ampliação é 1/5. 1/5. Vamos interpretar aqui. Direita e menor. Então, sinal da ampliação positivo. Direita, sinal positivo. Menor, dado do enunciado, 5 vezes menor. Com isso, eu posso lembrar também que ampliação é menos P' sobre P. Ou seja, 1/5 igual a menos P' sobre P. O P' vai ser menos P sobre 5. E como o exercício deu quanto vale o P, que é 1 metro, nós achamos P' igual a 0,2 com um sinal negativo aqui na frente. Então, 1/5 menos P' sobre P, P' igual a menos 0,2 metros. Substituindo todos esses dados na equação de Gauss, eu consigo achar a distância focal. Então, olha só, P igual a 1 metro, P' menos 0,2 metros, substitui aqui com o sinal, tudo certinho, e você acha a distância focal igual a menos 0,25. O que significa isso? Significa que o foco desse espelho está do outro lado do vértice, está oposto ao objeto, ou seja, está na região dos elementos virtuais. E o único espelho que tem um foco virtual é o espelho convexo, como já esperávamos, né? Exercício número 3. Um espelho esférico côncavo conjuga a um objeto real uma imagem invertida situada a 30 centímetros do objeto e com 1/3 do seu tamanho. Calcule a distância focal do espelho. Esse exercício já ajudou a gente um pouco mais, né? Ele já falou que o espelho é côncavo, que a imagem tem uma posição de 30 centímetros e ela é 1/3 menor, 1/3 do tamanho do objeto. Aqui ó, eu apresentei para vocês um desenho que esquematiza isso. Entenda bem, a imagem está a 30 centímetros do objeto. Imagem é 30 centímetros do objeto. Então você tem o objeto, sua posição em relação ao espelho é P, P' é a posição da imagem, e aqui você tem 30, essa distância entre o objeto e a imagem. Mas como eu sei que eu devo medir assim? É o seguinte, olha só, o exercício fala que a imagem é invertida e com 1/3 do tamanho do objeto. Essa imagem é menor do que o objeto. No espelho côncavo, quando isso acontece, nós temos o objeto além do centro de curvatura e a imagem mais perto do espelho. Quando a imagem é menor, essa imagem está mais perto do espelho. Então, o formato, digamos assim, né, o croquis, o rascunho do desenho é esse mesmo. Objeto longe, imagem perto. A distância de 30 centímetros é o que permite resolver esse exercício. Observem bem, como a imagem é invertida, a ampliação dela é negativa. A ampliação será menos 1/3. Por quê? Esse sinal negativo significa objeto para cima, imagem para baixo. 1/3 significa 3 vezes menor.
Fazendo menos 1/3 igual a menos P' sobre P, você encontra que P, posição do objeto, é 3 vezes a posição da imagem. Mas lembre-se, olha só, que a diferença entre P menos P' é igual a 30. P, posição do objeto, está mais distante do espelho, menos P', posição da imagem, igual a 30. Deixei um lembrete aqui para você não se perder que P vale 3P'. Então, substituindo esse valor aqui, você tem 3P menos 3P' menos P' igual a 30. Resolvendo, dá 2P' igual a 30, P' igual a 15 centímetros. Positiva também. Ela é uma imagem real. A imagem real tem posição positiva. Voltando no meu lembrete, P é 3P'. Portanto, 3 vezes 15, P igual a 45 centímetros. Bom, esses dados aqui vieram da interpretação correta da ampliação. Ou seja, ampliação igual a menos 1/3 foi o ponto de partida para o exercício, substituindo nessa ideia aqui, ó, de posição do objeto menos posição da imagem igual a 30, eu cheguei aos dados de P' e P, 15 e 45. Os dois positivos, objeto e imagem do mesmo lado do espelho, o lado dos elementos reais, a parte interna do espelho côncavo. Substituindo isso na equação de Gauss, para achar a distância focal, que o exercício pediu, você tem 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F igual a 1 sobre 45 mais 1 sobre 15, resolvendo a equação da distância focal igual a 11,25 centímetros. Lembre-se, tudo isso partiu da ideia de ampliação, aquela ampliação do PowerPoint anterior, né? Ampliação, ó, menos 1/3, por quê? Imagem real, invertida e menor. Invertida, sinal negativo. Para o eixo vertical, que é o eixo onde você estuda a ampliação, né? Esse sinal negativo significa imagem invertida. 1/3 significa imagem 3 vezes menor do que o objeto. A interpretação correta disso, galera, te dá o exercício completo. Não errem isso, por favor, hein? Exercício número 4. Um homem situado a 2 metros do vértice de um espelho esférico visa sua imagem direita e ampliada 3 vezes. Determine. Letra A, a distância focal do espelho. Olha só, imagem direita é imagem virtual. Espelho côncavo pode fornecer imagem virtual. E digo mais, espelho côncavo conjuga imagem virtual e ampliada. Então esse exercício número 4 trata-se de um espelho côncavo, onde a pessoa está situada em qual região? Entre o foco e o vértice. O aumento linear transversal ou ampliação vale mais 3. Ampliação positiva porque a imagem é direita. Isso o exercício falou quando ele disse imagem virtual. Bom, pessoal, sabendo que a distância do objeto ao espelho é 2 metros, nós vamos calcular o P', com a equação da ampliação. Ampliação é menos P' sobre P. Por que isso? Vamos lá. A equação da ampliação permite que nós consigamos calcular a posição da imagem. Porque a posição do objeto ele deu, que é um homem a 2 metros do espelho. Então, ampliação menos P' sobre P, resolvendo isso, achamos a posição da imagem, menos 6 metros. Repare bem, ampliação positiva, porque a imagem é direita, mais 3, né? 3 por quê? Porque ela é 3 vezes maior do que o objeto. Substituindo aqui, nós vamos achar P' igual a menos 6 metros, que é imagem virtual. A imagem virtual é aquela que está do outro lado do espelho, né? Está além do vértice. Então, nesse exercício tem objeto do lado de dentro do espelho côncavo, imagem do lado de fora, na região dos elementos virtuais, menos 6 metros. Entenda o menos 6. Ela está a 6 metros do vértice, porém do outro lado do espelho, oposto ao objeto. E mais 3, a ampliação. Ela está para cima, direita, e 3 vezes maior do que o objeto. Substituindo na equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e desenvolvendo isso, nós chegamos à distância focal de 3 metros.
positiva, que é o correto. Por quê? Porque trata-se de um espelho côncavo. No espelho côncavo, a distância focal é positiva, porque o foco é um ponto real. Ele está sobre o eixo principal do espelho, na orientação positiva do referencial de Gauss. A letra B já ficou até redundante, né? Porque a letra B ela pergunta assim, qual é a natureza do espelho? Bom, a natureza do espelho, pela própria interpretação dos resultados numéricos e do enunciado, é um espelho côncavo. Exercício número 5. Um espelho esférico côncavo, opa, já deu aqui, tem raio de curvatura igual a 60 centímetros. Presta atenção. Se deu o raio, você já sabe quanto vale a distância focal. É metade disso aqui. Um objeto retilíneo de 2 centímetros de altura, então essa é a altura do objeto, é colocado perpendicularmente, ou seja, fazendo 90 graus, ao eixo principal do espelho, a 120 centímetros do vértice. Essa posição resulta em uma imagem. Pessoal, agora a ideia é a seguinte, interpretar esses dados. Espelho esférico côncavo pode dar imagem real ou virtual, pode ser maior, menor ou de mesmo tamanho do objeto. Tudo isso vai depender da posição que o objeto ocupa em relação ao vértice. Ele pode estar além do centro, no centro, entre o centro e o foco, entre o foco e o vértice. Daí, nós vamos ter que interpretar todos os dados aqui, mas na equação de Gauss. Fazendo isso, observem bem os dados. Ó. Raio 80, que permite calcular a distância focal como 40. Posição da imagem 120 centímetros. Altura do objeto, desculpem, posição do objeto 120 centímetros, que é a distância medida no eixo horizontal entre o objeto e o vértice do espelho. E a altura do objeto, 2 centímetros. Então, olha só, distância focal, 80 dividido por 2, 40 centímetros. Com isso, eu posso substituir na equação de Gauss e achar a posição da imagem. Repare bem, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre 40 é igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre P'. Resolvendo isso, encontramos P' igual a 60 centímetros. Como é um número positivo, nós podemos afirmar que essa imagem é real. Toda imagem real é invertida. Toda imagem real é invertida. Então, essa imagem é real, porém ela aponta para baixo. Então, objeto para cima, imagem para baixo. A ampliação, ela me permite calcular a altura dessa imagem. Ampliação é menos P' sobre P, que vai dar menos 60 dividido por 120, menos 1/2. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, essa imagem é invertida e 2 vezes menor do que o objeto. Se você usar em módulo, você pode entender qual é o tamanho, digamos assim, dessa imagem. O módulo da ampliação é I sobre O igual a, que é a ampliação. I sobre 2 igual a menos 1/2. Resolvendo isso, você encontra o módulo da altura da imagem igual a 1 centímetro. Então, o que significa isso? Essa imagem é real, menor, invertida, mede 1 centímetro de altura. Voltando aqui, nós encontramos a letra A, real e invertida, de 1 centímetro de altura e, lembrando, a 60 centímetros do espelho. Resposta letra A. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.